Foi só quando a casa ficou completamente em silêncio que comecei a escutar tudo o que o meu coração gritava há anos. É engraçado dizer isso agora, mas o barulho que mais me doía não era o silêncio. Era o eco da ausência. Aquela sensação de abrir a porta e não ouvir mais o oi, amor vindo da sala. De preparar o café e não escutar mais o chinelo arrastando no corredor. De sentar na cama e não ter mais aquele suspiro conhecido ao meu lado. Sabe quando a vida parece que desliga? Como se alguém apertasse um botão invisível. E de repente tudo ao redor continua existindo, mas você não sente mais que faz parte daquilo? Foi assim que começou o meu novo mundo. Não um mundo escolhido, mas um mundo que foi imposto pela perda, pela ausência, pela despedida que eu nunca quis dar. Eu me lembro do dia em que ele partiu como se fosse hoje. Não pelo que aconteceu, mas por tudo que deixou de acontecer desde então. As conversas que ficaram pela metade. Os planos que a gente fez para daqui a 5, 10 anos. Aquela lista boba que a gente fez de coisas para fazer juntos depois da aposentadoria. Virou tudo pó. Não de forma dramática. Virou pó em silêncio. No tipo de silêncio que só as viúvas entendem. Aquele que machuca, não porque grita, mas porque cala. Respira fundo comigo, agora. Sério. Inspira. E solta. Agora imagine você acordando num domingo. O sol entra pela janela. O mundo está lá fora, vivendo. E você está dentro. Sozinha. Na mesma casa, com as mesmas coisas, mas com uma ausência que ocupa todos os espaços. É isso que eu vivi. E talvez seja isso que você esteja vivendo também. Eu não sabia mais como preencher os dias. A cama parecia maior. A mesa, mais vazia. E o som da televisão parecia zombar de mim, como se dissesse: tá vendo? O mundo continua. Mas o meu mundo não estava mais ali. E foi nesse lugar, nesse espaço entre o que eu era e o que eu não sabia mais ser, que comecei a escutar o que nunca tinha escutado antes. Não com os ouvidos, mas com a alma. E sabe o que eu ouvi? Eu ouvi memórias. Eu ouvi a fé que eu dizia ter, mas que só ali, na dor crua, começou a me tocar de verdade. Eu ouvi minha própria voz, depois de anos sendo esposa, sendo parceira, sendo metade de um todo. Agora, eu era inteira de novo. Mas não por escolha. Por destino. E o que fazer quando tudo que você é já não faz sentido sem a presença do outro? Eu não tinha essa resposta. Ninguém tinha. Porque ninguém prepara a gente para isso. Pra ir acordar sozinha depois de 40 anos dividindo o travesseiro. Pra almoçar em silêncio depois de uma vida ouvindo reclamação do feijão salgado. Pra enfrentar as datas, as fotos, os aniversários. Os cheiros. Ah, os cheiros. O perfume dele ainda estava na camisa pendurada no armário. Eu sabia que um dia ia sumir. Mas eu adiava aquele dia como quem segura o último fio de uma corda. É nessa hora que a gente percebe o quanto o amor era presença. Mas também o quanto a ausência pode ser ainda mais gritante. E talvez você aí, do outro lado, entenda o que eu estou dizendo. Talvez você também esteja vivendo esse silêncio barulhento. Essa saudade que não grita, mas aperta o peito devagar, todo dia, como uma maré que nunca baixa. Eu vou te contar uma história. A minha história. Mas que pode, de alguma forma, ser um pouco sua também. Porque mesmo com todos os detalhes diferentes, existe um ponto onde nós, mulheres viúvas, nos encontramos. No momento em que o mundo acha que a gente precisa seguir. Mas o coração ainda está lá atrás, preso numa fotografia antiga. E é por isso que eu te peço. Fica comigo até o final. Porque talvez, só talvez, o silêncio que tanto te machuca hoje, ainda possa te revelar algo que nem você sabia que precisava ouvir. E aí, posso continuar? Comente aqui embaixo. Sabe o que é mais estranho depois que tudo muda? Não são os grandes vazios. É o detalhe. É aquela xícara de café que sempre foi dele, agora sem dono. É o canto da cama que você evita ocupar, como se ele ainda fosse voltar. É o controle remoto, que você segura sozinha pela primeira vez, depois de anos discutindo o que assistir. Foi assim que os meus dias começaram a acontecer, devagar, em câmera lenta. Como se a vida não tivesse mais pressa. Como se tudo estivesse esperando eu aprender a caminhar de novo, só que sem ele. No começo, eu resistia. Eu achava que era só uma fase. Que a dor ia bater e depois ir embora, como uma visita incômoda. Mas ela ficou.
Se sentou comigo. Comeu comigo. Dormiu ao meu lado. E no fundo, eu deixei. Porque por mais estranho que pareça, às vezes a dor é tudo que a gente tem para lembrar que ainda sente. E sentir, mesmo que doa, é melhor do que não sentir nada. Os dias foram passando. Teve um domingo em especial que eu nunca vou esquecer. Acordei cedo, como sempre. Fiz o café, mesmo sem vontade. Ajeitei a casa, como ele gostava, mesmo sem ele estar aqui. E fui até o quintal. O sol estava suave. O vento, leve. Me sentei na cadeira de madeira onde ele costumava ler o jornal. Fechei os olhos. E por um instante, eu juro que ouvi a voz dele. Não como um delírio, mas como uma lembrança viva. Ele dizia: não se esqueça de viver por nós dois. Naquele momento, algo dentro de mim estremeceu. Não foi uma revelação. Foi mais como uma semente. Pequena, silenciosa, mas ali, enterrada no meio da dor. E sabe de uma coisa? Mesmo as sementes precisam de silêncio para brotar. De um tempo escondidas, quietas, na terra escura, antes de florescer. Foi isso que eu entendi. Que o silêncio que eu tanto temia também podia ser solo fértil. Mas eu não sabia por onde começar. Não queria fazer parte daquele grupo de pessoas que simplesmente seguem em frente como se a vida pudesse ser empurrada com força. Não. Eu queria atravessar aquilo com verdade. Com respeito ao que eu vivi. Com fé no que ainda podia ser. Foi então que eu comecei a escrever cartas. Cartas para ele. Cartas que nunca seriam enviadas. Mas que carregavam tudo o que eu ainda precisava dizer. Na primeira, eu chorei tanto que mal enxergava o papel. Na segunda, lembrei de uma piada boba que ele fazia sempre. Na terceira, contei como foi difícil ir ao supermercado sozinha. E aos poucos, entre uma palavra e outra, eu fui me reconhecendo. Você já tentou escrever para quem partiu? Talvez seja uma das formas mais sinceras de cura que existem. Porque ali, no papel, você não precisa fingir nada. Não precisa ser forte. Não precisa esconder o medo. Só precisa sentir. E escrever o que sente. Mesmo que doa. Mesmo que seja confuso. Aquela mulher que se perdeu quando ele partiu. Começou a aparecer ali. Nas entrelinhas. Nas memórias. E foi nessa escrita, nesse silêncio, nesse quintal iluminado pelo sol da manhã, que eu percebi que a vida ainda falava comigo. Baixinho. Mas falava. Te confesso uma coisa. Ainda dói. Ainda sinto falta. Ainda tem dias em que eu me encolho na cama e desejo voltar no tempo. Mas hoje, eu também tenho dias em que sorrio sozinha ao lembrar dele. Dias em que agradeço por tudo o que vivemos. E dias em que sinto que a vida não acabou em mim. Ela só mudou de forma. E agora, ela está me chamando de volta. Mas antes de seguir com a minha história, eu queria fazer uma pausa aqui. Porque talvez, nesse momento, tenha uma mulher do outro lado da tela sentindo a mesma coisa. Talvez você, que me ouve agora, esteja atravessando seu próprio deserto. Então me responde com sinceridade, nos comentários. Qual foi o momento mais difícil que você viveu depois da perda? E o que você sente que ainda não teve coragem de dizer em voz alta? Escreve. Me conta. Esse espaço também é seu. Depois das cartas, veio o vazio de novo. Não porque escrever não ajudasse, mas porque a dor tem um jeito cruel de se esconder atrás de pequenos avanços. Ela dá um passo para trás, só para pegar impulso. E foi numa quarta-feira cinzenta, daquelas em que o céu parece carregar o peso que o peito não aguenta mais, que eu tive minha primeira recaída. Não foi dramática. Foi silenciosa, como tudo vinha sendo. Me vi deitada no sofá, olhando pro teto, perguntando para mim mesma: para que tudo isso, se ele não está mais aqui? Foi a primeira vez que senti medo de viver. Não de morrer, mas de continuar existindo sem sentido. Na televisão, passava um programa qualquer. As risadas do público pareciam zombar da minha tristeza. E pela primeira vez, em meses, eu desliguei tudo. TV, rádio, celular. Fechei a casa. E chorei, como uma criança que perdeu a mãe no meio da rua. Você já teve essa sensação? De ser adulta, vivida, experiente, mas, ao mesmo tempo, completamente perdida? Foi nessa noite que eu comecei a conversar com Deus de um jeito que nunca tinha feito antes.
Sem palavras bonitas. Sem orações decoradas. Só eu, minha alma, e um monte de perguntas. Por que ele? Por que agora? Por que desse jeito? E eu? O que eu faço com esse tanto de amor que sobrou? E ali, naquela sala escura, entre soluços e questionamentos, eu tive um pensamento que me fez estremecer. Se o amor não acaba quando a pessoa vai embora, então talvez ele ainda esteja em algum lugar. Pode parecer bobo, mas essa frase ficou ecoando em mim como um sussurro persistente. E foi a primeira vez que eu não chorei por sentir saudade, mas por me lembrar do amor. Não da perda, mas do amor. E isso mudou tudo. Porque, até então, eu só via a ausência. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu enxerguei a presença daquilo que a gente construiu. Das conversas, dos conselhos, dos olhares. De tudo o que não morreu com ele. E foi assim que, sem perceber, uma pequena luz começou a acender dentro de mim. Nos dias seguintes, comecei a sair de casa aos poucos. Primeiro até a padaria. Depois até a pracinha. E, por fim, aceitei o convite de uma vizinha para participar de um grupo de mulheres que se reunia para conversar. Eu quase desisti no caminho. Apertei o corrimão com tanta força que minha mão ficou vermelha. Mas eu fui. E essa decisão simples, quase banal, me salvou. Lá, eu conheci histórias. Outras viúvas. Outras dores. Outros silêncios. E naquele ambiente cheio de olhares compreensivos, sorrisos tímidos e lágrimas discretas, eu percebi que a minha dor não era solitária. Ela era compartilhada. E isso era libertador. Teve uma senhora, a dona Nadir, que me disse uma coisa que nunca mais esqueci. A gente não supera. A gente aprende a carregar. E foi como se ela tivesse colocado a alma dela dentro da minha. Porque era exatamente isso. Eu não precisava me curar completamente. Eu só precisava aprender a caminhar com a dor, a fazer espaço para ela, mas também para a vida que ainda existia em mim. Depois disso, comecei a ajudar nas reuniões. Levava um bolo, preparava o chá. Sentava sempre perto da porta, não para fugir, mas para acolher quem estivesse chegando. Comecei a ouvir mais do que falar. E, aos poucos, percebi que talvez fosse essa nova missão que estava sendo plantada dentro de mim. Ser abrigo. Ser voz. Ser companhia. Para outras como eu. E isso não apagava a saudade, mas dava sentido a ela. Você consegue entender isso? A dor continua ali. Mas agora, ela serve a um propósito. Eu comecei a escrever as histórias dessas mulheres. Com permissão delas, claro. Pegava detalhes, emoções, momentos. Transformava tudo em cartas, poemas, pequenos relatos. E um dia, sem aviso, sem intenção, uma das minhas histórias foi lida num encontro especial. Uma senhora que mal falava ergueu a mão, com os olhos molhados, e disse: "Essa história me salvou. Eu achei que era só comigo." E ali, naquele instante, eu entendi. A ausência dele me quebrou em pedaços. Mas o amor que sobrou me reconstruiu em outras partes. Porque quando a gente ama muito, esse amor não morre. Ele se transforma. E se a gente tiver coragem, ele pode virar abrigo para mais alguém. Respira fundo comigo mais uma vez? Agora, me responde nos comentários. Você já encontrou algum propósito novo depois da perda? Ou sente que ainda está nesse limbo silencioso, esperando uma nova direção? Pode ser uma coisa simples, mas quando a gente escreve, a gente organiza a alma. Compartilha comigo. Teu desabafo pode tocar alguém que está exatamente onde você esteve. Quando achamos que a dor já disse tudo, ela vem e sussurra algo novo. Depois de meses tentando me reconstruir, entre cartas e encontros com outras viúvas, algo inesperado aconteceu. Tudo começou com uma carta que não era para mim. Estava no fundo de uma gaveta que eu evitava abrir. Aquela gaveta da escrivaninha antiga, onde ele guardava as coisas que, segundo ele, eram só dele. Eu nunca toquei ali. Era um acordo silencioso entre nós dois. Mas, naquela tarde chuvosa, algo me empurrou. Talvez o tempo, talvez a saudade, talvez um sinal. Abri a gaveta com a ponta dos dedos, como quem invade um lugar sagrado. Ali havia papéis velhos, recortes de jornal, bilhetes que eu tinha deixado para ele há décadas.
E uma carta, escrita à mão, endereçada a mim. Mas nunca entregue. Minha mão tremeu. O coração bateu tão forte que pensei que fosse desmaiar. Sentei ali mesmo no chão da sala. E, antes de abrir, fechei os olhos por alguns segundos. A carta dizia: se um dia eu for antes de você, não chore por mim muito tempo. Chore o necessário, o humano, o que for seu. Mas depois, viva. Viva com a coragem que você sempre teve e que nem percebia. Viva com aquele sorriso que me fez me apaixonar ainda jovem. Viva por mim, por você, e por tudo que ainda pode florescer, mesmo depois do inverno. Se eu pudesse te deixar uma herança, não seria dinheiro, nem bens. Seria a certeza de que você é mais forte do que pensa, e mais amada do que imagina. Minhas mãos cobriram o rosto. Senti o corpo inteiro estremecer. Era como se ele tivesse voltado, por alguns instantes, só para me lembrar do que eu tinha esquecido, que ainda existia vida em mim. Aquela carta não me libertou. Ela me desafiou. Porque, até então, eu estava me reconstruindo dentro da zona segura. Com mulheres como eu. Com dor compartilhada. Com silêncio acolhido. Mas a carta me fez pensar. E se existirem mulheres lá fora, vivendo isso sozinhas? Sem rede de apoio. Sem grupos. Sem acolhimento? Foi então que eu tive uma ideia que me assustou. Levei dias para aceitar. Mas um dia acordei e disse em voz alta: eu vou contar minha história. Publicamente. Não só nos encontros. Não só no papel. Mas pro mundo. Para quem quisesse ouvir. Montei um pequeno vídeo com celular antigo. Sem imagem do rosto. Só minha voz. Falei como falo agora com você. Sem roteiro. Sem polimento. Com verdade. Falei da dor. Falei do silêncio. Falei da carta. Falei do amor. Postei num grupo de mulheres maduras. Desliguei o celular. No outro dia, mais de 200 comentários. Eram mulheres. De todos os cantos do Brasil. Dizendo: eu também. Eu também senti isso. Eu achei que era só comigo. Li cada uma como se fosse a minha própria alma gritando de volta. Uma senhora escreveu: achei que estava louca. Achei que era fraca. Você me devolveu dignidade. Naquele dia, algo em mim se confirmou. Eu não sobrevivi à perda. Eu renasci dentro dela. Comecei a gravar mais. A escrever com mais frequência. Não era fama. Não era ego. Era missão. E aí veio o conflito. Algumas pessoas próximas começaram a julgar. Você devia guardar luto. Você está se expondo demais. Isso não é coisa para uma viúva fazer. E sabe o que é mais difícil? Não são as palavras. É quando elas vêm de gente que te viu chorar. Gente que te abraçou no velório. Gente que, supostamente, devia entender. Fiquei dias remoendo. Será que eu estava desrespeitando a memória dele? Será que expor minha jornada era mesmo egoísmo? Voltei à carta. Repeti mentalmente. Viva por mim. Viva com coragem. Era isso. E eu entendi que coragem, às vezes, é ser criticada. E mesmo assim, continuar. A carta dele me dava permissão. Mas a minha história dava permissão para outras viverem também. Ali nasceu o segundo desafio. Organizar encontros presenciais. Pessoas de cidades vizinhas começaram a me procurar. Queriam conversar. Queriam escutar. Queriam ser escutadas. Começamos pequenos. 3 mulheres numa sala emprestada. Depois 5. Depois 12. Hoje, são mais de 40. E a cada encontro, mais descobertas. Uma senhora contou que tentou tirar a própria vida. Outra, que não falava meses com ninguém, voltou a rir. Outra, que perdeu o filho e o marido no mesmo ano, escreveu um poema pela primeira vez. E eu ali, no meio de tudo, assustada, mas inteira. Porque aquele vazio que parecia intransponível estava sendo preenchido de um jeito que eu nunca imaginei. Com dor, sim, mas também com sentido. E você? Já viveu algo assim? Aquela virada inesperada. Aquela carta esquecida. Aquele sopro de fé que vem quando tudo parece perdido? Às vezes, é isso que nos salva. Não o fim da dor,
mas o começo de uma nova forma de olhar para ela. Agora, uma pausa para você. Se você estivesse diante de uma carta deixada por quem partiu, o que gostaria que ela dissesse? Escreve nos comentários. Se eu pudesse receber uma última carta, ela diria: talvez, só talvez. Ao escrever isso, você encontre palavras que sua alma precisava ouvir. E talvez, essa carta, mesmo que nunca tenha existido, seja escrita por você mesma. Tem dias que a dor aperta de um jeito que nem lágrima sai. Parece que a alma está emparedada por dentro. Você olha em volta e tudo parece vivo. Menos você. Foi num desses dias que a coragem me abandonou. Acordei com um peso no peito. A casa estava como sempre, organizada, limpa, silenciosa. Mas havia um cheiro estranho no ar. Não era perfume. Era ausência. Era aquele tipo de vazio que tem textura, que dá para quase encostar. Na cozinha, deixei o café queimar. Na sala, tropecei no tapete que ele vivia dizendo para eu consertar. No quarto, vesti uma blusa dele só para sentir um pouco de presença. E ali, na frente do espelho, eu me vi. De verdade. Pela primeira vez em meses. A mulher que me olhava de volta era outra. O rosto estava cansado. Os olhos, fundos. Mas havia uma expressão que me paralisou. Indiferença. Como se eu tivesse perdido até a capacidade de sentir. E foi ali que entendi. Eu tinha falhado comigo. Tinha cuidado tanto da dor dos outros. Tinha me empenhado tanto em preencher os vazios alheios. Tinha construído um espaço seguro para tantas mulheres. Mas tinha me esquecido da minha própria ferida. Naquela manhã, sentei no chão do banheiro. E chorei. Chorei um choro seco, sem som, sem consolo. Não era só saudade dele. Era saudade de mim. De quem eu era quando sonhava. De quando fazer planos não era um ato de coragem. De quando acordar era automático, e não uma batalha vencida. Sabe quando a gente esquece como era rir com o corpo todo? Quando o riso vinha da barriga, dos olhos, do coração? Pois é, eu também tinha esquecido. Ali, sentada, úmida de lágrimas, com a roupa dele abraçando meu corpo, eu sussurrei: eu não aguento mais. Foram 4 palavras. 4 palavras que saíram pesadas, quase afônicas. Como se não fossem minhas. E logo depois, um silêncio brutal, denso, cortante. E nesse silêncio, eu me perguntei: se a dor não passa, então para que continuar tentando? Pausa. Se você já pensou nisso, mesmo que só por um segundo. Se em algum momento da sua madrugada, quando ninguém viu, você questionou o valor de continuar. Sinta-se abraçada agora. Respira comigo. Isso. Devagar. Você está aqui. Você sobreviveu a todos os dias ruins até agora. E só isso já é força. Mas naquele dia, eu não me senti forte. Me senti esgotada. E foi aí que decidi fazer algo que nunca tinha feito. Fui até a caixa com as coisas dele. Aquela que eu não tinha coragem de abrir desde o enterro. A caixa onde estavam as fotos antigas, os cartões de aniversário, o bilhete do dia do nosso primeiro jantar de casamento. Abri devagar, como se abrisse um túmulo. Cada objeto me arrancava uma lágrima. Cada lembrança era uma facada e um afago ao mesmo tempo. Mas no fundo da caixa, tinha algo que eu não esperava. Um caderno, pequeno, de capa azul marinho, com a caligrafia dele escrita na primeira página. Reflexões que talvez eu nunca diga. Minhas mãos suaram. Era como encontrar um diário. Uma cápsula do tempo. Um pedaço da alma dele que nunca me foi revelado. Sentei na poltrona e comecei a ler. Ali estavam pensamentos dele sobre a vida. Sobre mim. Sobre o medo de me deixar sozinha. Uma das frases me rasgou por dentro. Se um dia eu não estiver mais aqui, só quero que ela saiba que a minha paz só era completa com o sorriso dela. Fechei o caderno. Pressionei contra o peito. E gritei. Um grito primal. Feio. Um som que não era para ser ouvido por ninguém além de Deus. Aquele grito foi o fundo do poço. Mas também foi o começo da subida. Porque, naquele instante de desespero, senti algo estranho. Como se ele estivesse ali. Como se sua ausência finalmente tivesse virado presença. Não física, mas interna. Era como se,
depois de tanto tempo tentando seguir, eu tivesse, finalmente, permitido que ele estivesse dentro de mim de um jeito novo. E entendi que carregar o amor dele não era um peso, era uma honra. E foi aí que a transformação começou. Se você está ouvindo isso agora, coloque a mão no peito. Sinta seu coração batendo. Esse som é a sua história continuando. Não importa o quanto doa. Não importa quem foi embora. Você ainda está aqui. E isso significa que algo dentro de você ainda quer viver. E agora, eu quero que você me diga: qual foi o seu ponto de quebra? Aquele dia em que você se sentiu prestes a desabar? Se quiser, compartilha comigo. Nos comentários. Sem pressa. Sem vergonha. Porque às vezes, o que você escreve é exatamente o que outra mulher precisava ler. A dor não foi embora. Ela só aprendeu a andar devagar, ao meu lado. Foi assim que comecei a perceber que viver depois da perda não era sobre esquecer. Era sobre aprender a lembrar, sem se afogar. Depois do grito, depois do fundo do poço, depois de abrir aquela caixa com o caderno dele, alguma coisa em mim mudou. Não foi uma mudança de filme, rápida e cinematográfica. Foi lenta. Como o orvalho escorrendo nas folhas de manhã. Como o sol surgindo timidamente no inverno. Como o coração começando a confiar de novo, um passo de cada vez. Lembro do primeiro dia em que acordei sem sentir dor. Me assustei. Olhei para o teto e pensei: será que estou me esquecendo dele? Mas não era isso. Era como se ele estivesse ali, só que de um jeito diferente. Menos como ausência, mais como essência. A partir desse dia, comecei a notar outras mudanças. Coisas pequenas, mas que só quem já esteve na escuridão sabe valorizar. Eu consegui escutar música de novo. Aquela canção que tocava sempre no carro e que eu evitava a qualquer custo. Eu a ouvi e chorei. Mas dessa vez, foi um choro diferente. Não era dor, era saudade limpa. Sem culpa, sem desespero. Apenas saudade. Depois disso, fui até a praça do bairro. Sentei num banco que ele costumava gostar. Observei as pessoas passando. E, pela primeira vez, não me senti invisível. A dor deixa a gente assim, né? Como se o mundo todo estivesse em cores e a gente em preto e branco. Mas naquele dia, eu enxerguei tons de azul no céu. E percebi que isso, por mais simples que pareça, era um milagre. Na semana seguinte, voltei ao grupo das viúvas. Mas entrei diferente. Não mais como uma mulher quebrada. Entrei como uma mulher em reconstrução. Com peças novas. Com rachaduras visíveis. Mas com vida. Nesse encontro, uma moça nova apareceu. Viúva há apenas 2 meses. Olhar perdido. Cabelo preso de qualquer jeito. Roupa que claramente não era dela. Ela mal falava. Mas quando todas já tinham compartilhado suas histórias, ela se virou para mim e disse: "Você parece tão inteira. Como você fez isso?" Aquilo me pegou de surpresa. Eu? Inteira. Foi aí que percebi. O que para mim ainda era escombros. Para quem está no início do luto, já é morada. Segurei a mão dela e respondi: "Eu não estou inteira. Estou em processo. Mas agora, eu sei que existe depois." E ver aquele brilho minúsculo surgir no olho dela. Foi como ver a mim mesma meses atrás. Entendi que minha cura não era só minha. Era também o bálsamo de outras. E isso mudou tudo. Comecei a registrar as conversas do grupo. Com permissão delas, claro. Transformei as falas em textos, as lágrimas em versos, os silêncios em espaços sagrados. Com o tempo, criamos um pequeno livro. Chamamos de Para Quem Ficou. Publicamos de forma simples. Algumas gráficas apoiaram. Recebemos doações. E, de repente, nossa história começou a chegar a outras mulheres. Cartas começaram a chegar. E-mails. Mensagens. Uma delas dizia: "Li sua história. Não me sinto mais louca. Obrigada por existir." Chorei tanto com essa frase. Porque é isso, né? A cura começa quando a gente deixa de se sentir sozinha na dor. Não é mágica. Não é fórmula. É olhar pro lado e ver alguém dizendo: "Eu sei como é." E nesse caminho, a fé foi voltando.
Não de forma religiosa, doutrinária, mas íntima, silenciosa, como uma vela acesa num quarto escuro. Comecei a falar com Deus de novo, sem pedir nada, só para conversar, e descobri que ele nunca saiu. Eu é que tinha me calado. Certa vez, durante um desses encontros, levei um envelope. Dentro, coloquei folhas em branco e pedi: escrevam uma carta para si mesmas daqui a um ano. O que vocês gostariam de estar sentindo? Onde gostariam de estar? O que desejam reencontrar? Foi um dos momentos mais emocionantes que vivemos. Choro coletivo, risos nervosos, abraços tímidos. Depois, guardamos as cartas. Combinamos de abrir no ano seguinte. A esperança foi semeada ali. E, olha, esperança é coisa valente. Mesmo nos corações mais machucados, ela encontra um jeito de brotar. Feche os olhos por um instante. Agora imagine você, daqui a um ano. Onde você quer estar? O que você quer sentir? Quem você quer reencontrar dentro de si? Escreve isso para você mesma. Nos comentários, se quiser. Ou num papel, escondido. Mas escreva. Porque às vezes, o que nos falta é lembrar que o futuro também pode ser bonito. Quando eu olho para trás hoje, não vejo mais a mesma mulher. Vejo as cinzas, sim. Mas também vejo as flores que cresceram por entre elas. A dor deixou marcas. Algumas visíveis, outras que só eu conheço. Mas essas marcas são como cicatrizes de batalha. Prova de que, mesmo quando o mundo caiu, eu permaneci. E talvez você, que me acompanhou até aqui, esteja se perguntando: será que um dia vou conseguir sentir paz também? Eu te respondo com toda a verdade que a minha alma pode oferecer. Sim, mas não uma paz perfeita. Não uma paz de propaganda de remédio ou de livro de autoajuda. Uma paz real, silenciosa, às vezes intermitente, mas que aparece quando você para de lutar contra o que sente e começa a acolher o que viveu. A maior armadilha do luto é o tempo. Nos fazem acreditar que ele cura tudo, mas não é o tempo que cura. É o que a gente faz com ele. E eu decidi usar o tempo para escutar. Primeiro a dor, depois a saudade. E por fim, a esperança. Porque, sim, ela volta. Como um raio de sol que atravessa uma fresta. Como uma música antiga que toca sem aviso. Como um cheiro no vento que te faz sorrir sem saber por quê. E com o tempo, a gente percebe que o amor não foi embora. Ele só mudou de lugar. Hoje, ele vive nas minhas palavras. Nos encontros do grupo. No café compartilhado entre desconhecidas que viraram irmãs. Nos abraços que damos quando uma nova viúva chega e diz: eu não sei o que fazer. E a gente responde: você não está sozinha. Essa frase virou meu mantra. Porque a solidão é cruel. Mas a cumplicidade salva. E não importa quanto tempo tenha passado desde que ele partiu. Não importa se foram meses, anos, décadas. O amor que ficou ainda é força. É o que faz a gente continuar. É o que nos conecta com outras mulheres. É o que transforma a dor em missão. E é por isso que hoje, ao encerrar essa história, eu não encerro a dor. Eu apenas encerro o capítulo que fala do sofrimento sem sentido. E abro espaço para o sentido que nasce da própria dor. Cada lágrima que caiu construiu um degrau. E hoje, eu consigo olhar de cima e ver que, mesmo quando achei que estava parada, eu estava subindo. Devagar, torta, às vezes de joelhos, mas subindo. E agora eu te pergunto, com o coração aberto e a alma estendida diante de você: o que você vai fazer com o amor que ficou? Vai escondê-lo num canto escuro? Ou vai permitir que ele ilumine outros caminhos? Vai usar essa dor como escudo? Ou como ponte? Respira fundo, olha para dentro e responde para si mesma, com toda a coragem que ainda existe aí. Se ele pudesse te ver agora, ele teria orgulho do que você está construindo com a ausência dele? Essa resposta é só sua. Mas se quiser, compartilha comigo. Porque às vezes, dividir uma pergunta já é um jeito de começar a responder. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você é forte. Não porque nunca caiu, mas porque escolheu continuar, mesmo depois de tantas quedas. Você é forte. Mesmo que ninguém veja.
Mesmo que a sua força venha em silêncio, entre uma lágrima e outra. Mesmo que seu corpo trema por dentro enquanto sorri por fora. Essa história que eu contei aqui é minha, mas também é sua. É nossa. Porque existe uma dor que só quem perdeu o amor da vida entende. Uma saudade que não tem nome. Uma ausência que vira parte da rotina. Um tipo de vazio que ocupa espaço como se fosse matéria. Mas também existe uma fé silenciosa. Uma fé que se revela aos poucos, nos detalhes. Na força de levantar da cama. Na coragem de continuar colocando a comida na mesa. No amor que ainda vive nos olhos dos filhos, ou na lembrança dos domingos antigos. E agora? Eu quero ouvir de você. Quero que você me conte. O que essa história te fez sentir? Em que parte você se viu refletida? Você não está sozinha, mesmo que às vezes pareça. Esse espaço aqui foi criado para você. Para nós. Era como se ele estivesse ali, só que de um jeito diferente. Menos como ausência, mais como essência. A partir desse dia, comecei a notar outras mudanças. Coisas pequenas. Mas que só quem já esteve na escuridão sabe valorizar. Eu consegui escutar música de novo. Aquela canção que tocava sempre no carro e que eu evitava a qualquer custo. Eu a ouvi. E chorei. Mas dessa vez, foi um choro diferente. Não era dor. Era saudade limpa. Sem culpa. Sem desespero. Apenas saudade. Depois disso, fui até a praça do bairro. Sentei num banco que ele costumava gostar. Observei as pessoas passando. E, pela primeira vez, não me senti invisível. A dor deixa a gente assim, né? Como se o mundo todo estivesse em cores e a gente em preto e branco. Mas naquele dia, eu enxerguei tons de azul no céu. E percebi que isso, por mais simples que pareça, era um milagre. Na semana seguinte, voltei ao grupo das viúvas. Mas entrei diferente. Não mais como uma mulher quebrada. Entrei como uma mulher em reconstrução. Com peças novas. Com rachaduras visíveis. Mas com vida. Nesse encontro, uma moça nova apareceu. Viúva há apenas 2 meses. Olhar perdido. Cabelo preso de qualquer jeito. Roupa que claramente não era dela. Ela mal falava. Mas quando todas já tinham compartilhado suas histórias, ela se virou para mim e disse: "Você parece tão inteira. Como você fez isso?" Aquilo me pegou de surpresa. Eu? Inteira. Foi aí que percebi. O que para mim ainda era escombros. Para quem está no início do luto, já é morada. Segurei a mão dela e respondi: "Eu não estou inteira. Estou em processo. Mas agora, eu sei que existe depois." E ver aquele brilho minúsculo surgir no olho dela. Foi como ver a mim mesma meses atrás. Entendi que minha cura não era só minha. Era também o bálsamo de outras. E isso mudou tudo. Comecei a registrar as conversas do grupo. Com permissão delas, claro. Transformei as falas em textos, as lágrimas em versos, os silêncios em espaços sagrados. Com o tempo, criamos um pequeno livro. Chamamos de Para Quem Ficou. Publicamos de forma simples. Algumas gráficas apoiaram. Recebemos doações. E, de repente, nossa história começou a chegar a outras mulheres. Cartas começaram a chegar. E-mails. Mensagens. Uma delas dizia: "Li sua história. Não me sinto mais louca. Obrigada por existir." Chorei tanto com essa frase. Porque é isso, né? A cura começa quando a gente deixa de se sentir sozinha na dor. Não é mágica. Não é fórmula. É olhar pro lado e ver alguém dizendo: "Eu sei como é." E nesse caminho, a fé foi voltando. Não de forma religiosa, doutrinária, mas íntima, silenciosa. Como uma vela acesa num quarto escuro. Comecei a falar com Deus de novo. Sem pedir nada. Só para conversar. E descobri que ele nunca saiu. Eu é que tinha me calado. Certa vez, durante um desses encontros, levei um envelope. Dentro, coloquei folhas em branco e pedi: "Escrevam uma carta para si mesmas daqui a 1 ano. O que vocês gostariam de estar sentindo? Onde gostariam de estar? O que desejam reencontrar?" Foi um dos momentos mais emocionantes que vivemos. Choro coletivo. Risos nervosos. Abraços tímidos.
Depois, guardamos as cartas. Combinamos de abrir no ano seguinte. A esperança foi semeada ali. E, olha, esperança é coisa valente. Mesmo nos corações mais machucados, ela encontra um jeito de brotar. Feche os olhos por um instante. Agora imagine você, daqui a um ano. Onde você quer estar? O que você quer sentir? Quem você quer reencontrar dentro de si? Escreve isso para você mesma. Nos comentários, se quiser. Ou num papel, escondido. Mas escreva. Porque às vezes, o que nos falta é lembrar que o futuro também pode ser bonito. Quando eu olho para trás hoje, não vejo mais a mesma mulher. Vejo as cinzas, sim. Mas também vejo as flores que cresceram por entre elas. A dor deixou marcas. Algumas visíveis, outras que só eu conheço. Mas essas marcas são como cicatrizes de batalha. Prova de que, mesmo quando o mundo caiu, eu permaneci. E talvez você, que me acompanhou até aqui, esteja se perguntando: será que um dia vou conseguir sentir paz também? Eu te respondo com toda a verdade que a minha alma pode oferecer. Sim, mas não uma paz perfeita. Não uma paz de propaganda de remédio ou de livro de autoajuda. Uma paz real. Silenciosa. Às vezes intermitente. Mas que aparece quando você para de lutar contra o que sente. E começa a acolher o que viveu. A maior armadilha do luto é o tempo. Nos fazem acreditar que ele cura tudo. Mas não é o tempo que cura. É o que a gente faz com ele. E eu decidi usar o tempo para escutar. Primeiro a dor. Depois a saudade. E por fim, a esperança. Porque, sim, ela volta. Como um raio de sol que atravessa uma fresta. Como uma música antiga que toca sem aviso. Como um cheiro no vento que te faz sorrir sem saber por quê. E com o tempo, a gente percebe que o amor não foi embora. Ele só mudou de lugar. Hoje, ele vive nas minhas palavras. Nos encontros do grupo. No café compartilhado entre desconhecidas que viraram irmãs. Nos abraços que damos quando uma nova viúva chega e diz: eu não sei o que fazer. E a gente responde: você não está sozinha. Essa frase virou meu mantra. Porque a solidão é cruel. Mas a cumplicidade salva. E não importa quanto tempo tenha passado desde que ele partiu. Não importa se foram meses, anos, décadas. O amor que ficou ainda é força. É o que faz a gente continuar. É o que nos conecta com outras mulheres. É o que transforma a dor em missão. E é por isso que hoje, ao encerrar essa história, eu não encerro a dor. Eu apenas encerro o capítulo que fala do sofrimento sem sentido. E abro espaço para o sentido que nasce da própria dor. Cada lágrima que caiu construiu um degrau. E hoje, eu consigo olhar de cima e ver que, mesmo quando achei que estava parada, eu estava subindo. Devagar, torta, às vezes de joelhos, mas subindo. E agora eu te pergunto, com o coração aberto e a alma estendida diante de você: o que você vai fazer com o amor que ficou? Vai escondê-lo num canto escuro? Ou vai permitir que ele ilumine outros caminhos? Vai usar essa dor como escudo? Ou como ponte? Respira fundo, olha para dentro e responde para si mesma, com toda a coragem que ainda existe aí. Se ele pudesse te ver agora, ele teria orgulho do que você está construindo com a ausência dele? Essa resposta é só sua. Mas se quiser, compartilha comigo. Porque às vezes, dividir uma pergunta já é um jeito de começar a responder. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Você é forte. Não porque nunca caiu, mas porque escolheu continuar, mesmo depois de tantas quedas. Você é forte. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que a sua força venha em silêncio, entre uma lágrima e outra. Mesmo que seu corpo trema por dentro enquanto sorri por fora. Essa história que eu contei aqui é minha, mas também é sua. É nossa. Porque existe uma dor que só quem perdeu o amor da vida entende. Uma saudade que não tem nome. Uma ausência que vira parte da rotina. Um tipo de vazio que ocupa espaço como se fosse matéria. Mas também existe uma fé silenciosa. Uma fé que se revela aos poucos, nos detalhes. Na força de levantar da cama. Na coragem de continuar colocando a comida na mesa. No amor que ainda vive nos olhos dos filhos, ou na lembrança dos domingos antigos. E agora?
Eu quero ouvir de você. Quero que você me conte. O que essa história te fez sentir? Em que parte você se viu refletida? Você não está sozinha, mesmo que às vezes pareça. Esse espaço aqui foi criado para você, para nós, para que a dor encontre voz, para que a memória se transforme em significado, para que o amor, mesmo depois da perda, encontre caminhos novos. E se, de alguma forma, esse vídeo te tocou, se você sentiu que ele falou diretamente com seu coração, então comenta aqui embaixo. Não precisa escrever muito. Pode ser um "eu senti isso". Pode ser um "obrigada por existir". Pode ser só um emoji de flor. Mas comenta. Porque talvez o seu comentário seja o abraço silencioso que outra mulher está precisando agora. E se você ainda não está inscrita aqui no canal, se inscreve. Não porque eu quero números, mas porque eu quero continuar caminhando com você. Aqui, você vai encontrar mais histórias como essa. Vai encontrar acolhimento, verdade e, principalmente, companhia. Toda semana, eu estou aqui. Não como alguém que superou tudo, mas como alguém que escolheu viver com tudo isso. E viver junto é mais leve, é mais bonito, é mais possível. Então, se isso fez sentido para você, fica comigo. Se inscreve, comenta, compartilha com aquela amiga que também está tentando se reencontrar depois da perda. Talvez esse vídeo chegue até ela como chegou até você. No momento certo, na hora exata. A gente se encontra nos comentários? Te espero lá, de coração aberto.